Olá pessoal, hoje nós começamos a apostila nova, apostila 3, com a aula 9. Mas o assunto nessa frente A ainda é o mesmo. Comecei na última aula falando sobre a atmosfera, certo? Falamos ali sobre a temperatura, que é um dos elementos do clima, e hoje nós vamos ver o segundo elemento que é importante, que é a pressão. Lembrando, gente, que os elementos do clima vão determinar não só o clima, mas as minhas condições meteorológicas. A gente avalia, a gente determina, seja o clima, seja as minhas condições meteorológicas, em cima dos 3 elementos, temperatura, pressão e umidade. Então hoje nós vamos ver a pressão atmosférica e vamos ver como é que ela funciona, ok? Olha só, pressão atmosférica, gente, é uma força ou um peso que a atmosfera exerce sobre os nossos corpos. Você, eu, quem está aqui filmando, as pessoas que estão caminhando, as poucas que estão caminhando lá fora, todas elas estão sob efeito da atmosfera. A gente não sente. Por quê? Porque o nosso corpo é adaptado a essa pressão. Então, todos os seres, toda a superfície da Terra sofre com essa pressão, ok? Agora, a pressão, ela não vai ser constante, ela não é uma constante. Na verdade, eu posso ter variação dela através de 2 situações: a temperatura e a altitude. Bem, vamos dar uma olhada aí na questão da temperatura. A questão da temperatura, ela está relacionada com a latitude do lugar que você está. A gente sabe que quanto mais alta a latitude, menor vai ser a minha temperatura. Então, regiões polares, temperatura baixa. Linha do Equador, temperaturas mais elevadas. E aí o que acontece? O ar quente ele tende a se expandir. Então, nas regiões tropicais, a tendência é ter uma pressão atmosférica mais baixa. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho uma pressão atmosférica mais baixa. Quanto maior a minha latitude, a tendência é a temperatura cair. Então, o ar fica mais denso, o ar fica mais pesado e, por isso, eu vou ter uma pressão atmosférica maior. A outra condição que você pode ter essa variação, aqui eu falei da latitude, é a altitude. Bem, aqui eu tenho a seguinte relação: quanto menor a minha altitude, maior a pressão. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Nível do mar, eu vou ter a tendência de ter uma pressão maior. Áreas de montanhas e planaltos, eu vou ter a tendência de ter uma pressão menor. Você percebe bem isso quando, por exemplo, vai aqui para a praia. Vai para Caiobá, vai para Matinhos, vai para o nosso litoral. É normal você, durante a descida, lá dentro do carro, sentir que o ouvido tapou. Por que ele tapou? Porque eu estou tendo variação de pressão. Então, o hábito daí da gente, né, a reação da gente, é abrir a boca justamente para equilibrar a pressão entre o meu corpo e o ar que está em volta. Bem, essas então são as 2 grandes variáveis nesse processo, tá bom? E essas 2 variáveis, elas vão influir no deslocamento do ar, que são os ventos. Ou seja, nós vamos ter áreas de alta pressão, da onde o vento costuma escapar e ir embora. E áreas de baixa pressão, que são os lugares que o vento chega. As áreas de alta pressão, gente, geralmente são as áreas com temperaturas mais baixas. E as áreas de baixa pressão são as áreas com temperaturas mais altas, como a gente viu anteriormente ali. Agora, essas áreas de alta e de baixa pressão, elas variam na superfície da Terra. Certo? Então, o deslocamento sempre vai ser esse. A área de alta pressão, o vento escapa, a área de baixa pressão, o vento chega. Dou nome a isso. Zona anticiclonal, as áreas de alta pressão. Zona ciclonal, as áreas de baixa pressão. E aí nós vamos ter toda uma dinâmica dos ventos nesse sentido. Então, áreas que vão receber mais vento, áreas que vão ser o ponto de partida desses ventos. E ele pode ter aí uma oscilação em termos de tempo cronológico, ok? Bem,
Primeiro desses ventos a gente chama de vento periódico. Esses ventos periódicos, eles são determinados por uma variação de temperatura e pressão diário. Dois desses ventos são aí conhecidos de vocês pela convivência. Vento marinho e um pouco menos o vento de montanhas. Bem, o vento marinho, gente, ou a brisa marinha, ele tem dois momentos e dois sentidos distintos, de dia e de noite. De dia, gente, o que acontece? Você vai ter um continente com areia, e essa areia, com o sol batendo em cima, ela esquenta, ela aquece. Logo, as minhas temperaturas vão estar maior no continente, tendência de eu ter uma pressão baixa. Já da água, mesmo você entrando lá 10 horas da manhã, todo mundo vai colocando o dedão primeiro, vai entrando na água devagar, certo? Cada vez mais ali pontinha do pé, para não pegar aquela água na cintura, que é frio pra caramba. E, por conta disso, eu vou ter uma área de alta pressão sobre o mar. A água está fria, logo, pressão mais alta aqui, continente quente, pressão baixa desse lado. Então, você vai ter o vento batendo durante o dia do mar para o continente. Por isso que muitas vezes, inclusive, a gente se queima bastante, porque o vento acaba disfarçando o quê? A ação dos raios ultravioletas. Aí chega no final do dia, você tem que ir para o cabide, porque está completamente avermelhado, né? Ou então tem que passar caladril para conter ali a queimadura que você não sentiu por conta dessa brisa. À noite, a coisa muda. O que acontece? O continente não tem capacidade de reter calor. Então, do jeito que ele aquece rápido de dia, ele esfria à noite. Então, a minha área de alta pressão vai ficar sobre o continente. Já a água não. A água durante o dia foi acumulando calor, foi segurando calor. Então, sobre ela, você tem uma área de baixa pressão. Você já deve ter constatado isso, quem já foi tomar banho à noite, é uma delícia porque a água está quentinha. Logo, baixa pressão sobre o mar, alta pressão sobre o continente. O meu vento muda de sentido, ok? Com as montanhas acontece algo também parecido nesse sentido, certo? Então você vai ter áreas de alta e de baixa pressão do vale e nas montanhas, que vão variando conforme o dia, conforme a noite, ok? Então, por exemplo, nas montanhas de dia, a tendência é você ter aqui em cima mais luz, temperatura mais alta. Nos vales, menos luz, temperatura mais baixa. Então, o vale, área de alta pressão, o cume das montanhas, área de baixa pressão. Tendência do vento é de subir. Já à noite ocorre o inverso. Como eu tenho maior acúmulo de água nos vales, eu tenho uma tendência de reter a água nos vales, e aqui em cima, onde os cumes geralmente são rochosos ou nas áreas mais altas, você tem neve, eu vou ter então temperatura mais baixa aqui em cima e a tendência então de ter uma alta pressão no topo, baixa pressão no vale. Então à noite o sentido é contrário. Vocês têm até um exercício disso ali na apostila, depois tente fazer, ok? Bem, gente, depois nós vamos ter os ventos que nós chamamos de constantes. Então são ventos que constantemente estão em funcionamento, 24 horas por dia. Não há muita variação diária, não há variação sazonal. Então são ventos que estão atuando no mesmo sentido o ano inteiro, ok? Nós temos esses ventos periódicos lá nos polos, nas áreas temperadas e nas áreas tropicais. Então, para nós, o que interessa? Circulação dos ventos nas áreas tropicais, tá? Esqueci de colocar aqui um acento, pronto. Então, nas áreas tropicais, nós temos o que nós chamamos de célula de Hadley, que é esse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Essa circulação se dá somente nas áreas de trópicos, ok, gente? Então, isso aqui é só nos trópicos, que é o que nos interessa, porque o Brasil é afetado por essa circulação. Bem, como é que ela se dá, gente? Nas áreas tropicais, a nossa tendência, então, em cima dos trópicos de Câncer, a nossa tendência não é a nossa tendência, a tendência do planeta Terra,
é de você ter áreas aqui de alta pressão, tá bom? Então, qual é a tendência dos ventos? Escapar da alta pressão nas regiões tropicais, em cima dos trópicos, né? Então, esse vento vai escapar e ele vai circular, ele vai caminhar até a linha do Equador. À medida que ele vai caminhando a linha do Equador, o que ele vai fazendo? Ele vai empurrando a umidade para essa região do planeta, que forma o que nós chamamos de zona de convergência intertropical. Essa zona, ela vai variar sua posição conforme a estação do ano, ok? Então, verão e inverno, verão, na verdade, ela pode estar uma hora mais para o norte e outra hora mais para o sul. E 2 vezes no ano ela está concentrada exatamente na linha do Equador. Então, tem a ver aqui com os solstícios e equinócios. Então, quando eu tenho solstício de verão no hemisfério norte, essa zona de convergência intertropical fica mais para o hemisfério norte. Quando eu tenho verão no hemisfério sul, eu tenho essa zona de convergência intertropical um pouco mais para o sul. Durante os equinócios, exatamente em cima da linha do Equador. Aqui é bom eu já esclarecer uma coisa para vocês. Vocês fazem muito uma relação da linha do Equador com calor. Todo mundo acha que a linha do Equador é quente, então lá tem deserto. Não, é uma região quente e úmida. Vou ter floresta amazônica, do Congo, do Sudeste Asiático, do Norte da Austrália. São todas elas florestas equatoriais, com muita precipitação. Bem, eles descarregam a umidade aqui, essa umidade fica nessa região, e esse ar vai então fazer um novo caminho. Ele vai subir na atmosfera, porque é uma região muito quente, expansão desse ar, e ele vai retornar para as áreas dos trópicos. Só que ele vai retornar na forma de um ar seco. Esse ar seco vai bater em cima dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. E aí o que ele vai ocasionar, gente? Os desertos. Cuidado com isso. Deserto, ele tem uma das suas causas a circulação dos ventos alísios e contralísios. Toda a umidade ficou na linha do Equador. Volta para cá, ar seco. Então pode ver, no hemisfério norte, eu tenho o grande deserto do Saara. Qual é a causa da existência dele? Essa circulação dos ventos. Fica em cima do Trópico de Câncer, fica na linha do Trópico de Câncer, o deserto do Saara. A Austrália, o grande deserto australiano, mesma coisa, está na linha do Trópico de Capricórnio. Bem, esses aqui são os ventos aí constantes. Dá uma acompanhada, dá uma lida ali na apostila de vocês. E tem um outro tipo de vento que complementa isso aqui, que são os ventos sazonais. Esse é bem simples. O principal vento sazonal, quando eu falo de sazonal, ele está relacionado à estação do ano. São os ventos de monções que batem lá no sul e sudeste da Ásia. Durante o verão, esses ventos sopram do Oceano Índico para o continente asiático. Logo, em cima do Oceano Índico, eu tenho uma área de alta pressão. Tá? Já na área dos continentes, vou ter uma área de baixa pressão. Temperatura mais elevada vai fazer com que eu tenha uma baixa pressão sobre o continente. Então, vai trazer umidade do mar para o continente. Eu vou ter no verão, nessas áreas afetadas pelas monções, chuvas torrenciais o verão inteiro. Vai lá na Índia no verão, você não consegue pôr o nariz para fora de tanta chuva que cai. Já no inverno, ocorre o contrário. A minha área de alta pressão muda de lugar. Menos insolação, menos calor, menos geração de evaporação, porque está em cima do continente, e aí eu vou ter uma área de alta pressão, que parte da Ásia para o oceano. Esse vento que parte da Ásia para o oceano vai ser um vento frio e seco. Então, vou ter no continente, no período do inverno, estiagem seca. Tá bom? Bem, gente, dá depois uma boa lida na apostila, faça ali os exercícios para complementar e qualquer dúvida você sabe qual é o caminho que tem que ser aí tomado, tá bom? Até a próxima!